Olá, esta é a primeira etapa do programa de treinamento da Fazenda Malunga. Neste treinamento, veremos 5 coisas diferentes, que são 1. Quem é o focal e qual é o seu papel? 2. O que é o mulching? 3. O que é a adubação verde? 4. Como preparamos o lote para o plantio? 5. Como fazemos o transplantio das mudas? Vamos lá? Parte 1. O focal. O focal é o colaborador em foco. É o cara que está com você na rotina de trabalho. O focal é a referência em uma cultura. Ele deve saber os lotes em trabalho, quais suas populações e perdas. É a ele que o líder repassa as ordens do serviço. Portanto, depois do líder, é ele que responde por uma cultura. Parte 2. O mulching. Você sabe o que é este plástico por cima do canteiro? Tem ideia para o que ele serve? Esta lona se chama mulching e serve para várias coisas. Protege o canteiro para que ele não se desfaça com a água da chuva e da irrigação. Deixa a terra a uma boa temperatura para as raízes se desenvolverem. E além disso, o mulching diminui a quantidade de pragas durante o ciclo da cultura. Porém, não são todas as culturas que usam o mulching. A base são as alfaces, tomates e outros. Parte 3. Adubação verde. Para preparar o lote, tudo começa na adubação. Aqui na Malunga se utiliza o que se chama adubação verde. Primeiro, se planta ou mileto ou aveia, depende da época do ano. Depois, trituramos essas plantas e com o auxílio de tratores, misturamos essa massa com o solo. Com o implemento de fazer canteiros, o lote fica quase pronto para o plantio. Vamos fazer uma pausa, pois você deve estar se perguntando o que adianta misturar essa massa no solo. Quando se irriga o lote, essa massa apodrece e se transforma em adubo, fazendo o solo ficar fértil. Parte 4. Preparando o lote. Ok, já sabemos como é feita a adubação dos canteiros. Sabemos também como eles são preparados. Agora veremos como é feito o preparo para terminar o lote. Primeiramente, você verá o lote assim, com os canteiros prontos. Então, juntamente com sua equipe, será feita a rastelagem. Se pular essa fase, o mulching fica prejudicado, podendo até matar as plantas. Depois de rastelar, deve encaixar as mangueiras de gotejamento com os buracos voltados para cima para evitar entupimentos. Tome cuidados extras com as emendas e as pontas das mangueiras. Para assentar o mulching, primeiro se corta uma vara de capim-elefante do tamanho do canteiro e ponha uma cortada em cada ponta. Depois, pegue a lona enrolada e estique pelo canteiro. A ponta da lona se enrola naquela vara que você deixou na ponta do canteiro. Depois, prenda 4 grampos. Agora, tire uma medida do tamanho de 2 canteiros. Percorrendo o canteiro, ponha uma presilha a cada medida. Muita atenção para não prender errado.
deve-se dobrar antes de forçar o grampo. Com um colega, prenda uma mesma medida dos dois lados. No final, não esqueça de repetir o que foi feito no início com o mouching. Agora, com o mouching esticado, passe esse rolo com o auxílio de um colega. Depois, usa-se essa ferramenta para marcar o mouching. E com este copo especial, você irá fazer os buracos nas marcas para receber as mudas. Retire o plástico que sobra e não deixe lixo no lote. Para finalizar, parte 5. Transplantio. Para realizar esta etapa, primeiro, com muito cuidado, retire a muda da bandeja. Com o dedo, cave seu destino. O cuidado aqui deve ser dobrado, pois se a muda entra torta, prejudica o desenvolvimento da planta. Este momento é um momento muito importante. É agora que se define se o lote produzirá bem ou mal. Um lote limpo diminui as ervas daninhas. O mouching caprichado diminui a quantidade de pragas e as mangueiras bem assetadas nutrem as plantas muito melhor. Ao manusear a muda, tenha cuidado para não danificá-la e para que a raiz e as folhas fiquem inteiras. Uma mudinha dessas é muito delicada, como se fosse um neném. Tome essas precauções e o seu lote produzirá bem, e facilmente serão batidas as metas. Para encerrar com chave de ouro, procure o focal de sua equipe e o auxilie na contagem da população real.